A gente veio finalmente contar tudo sobre a nossa viagem na Finlândia. Exatamente, a gente zerou todos os conteúdos desse rolê já, você já inclusive tem uma playlist no nosso canal, daqui a pouco você vai lá conferir todos os vídeos e a gente vai contar tudo que rolou nessa viagem. A gente dividiu o conteúdo agora em tópicos para ficar mais fácil de vocês entenderem, como por exemplo, expectativa e realidade, um pouco dos nossos gastos, o que a gente faria diferente e no final vai ter uma dica imperdível, então fica até lá para não perder. Exatamente, então bora começar esse vídeo. Sobre expectativa e realidade, vamos conversar. O que era que você achava que ia ter ou que ia ser de um jeito que no final foi diferente? Então, é que assim, quando a gente foi pra Finlândia, eu já tava com um planejamento de pedir a Mari em casamento. Quem não viu ainda, vai lá ver no nosso Instagram também, a gente contou tudo. Então eu tava muito preocupado com tudo, pra dar tudo certo. E viajar pra Finlândia, a gente chegou em Helsinki, mas depois a gente já logo foi pra Rovaniemi, exige uma certa paciência porque envolve a natureza. E a gente chegou lá no comecinho do inverno, né? Ainda nem era inverno, e essa época tem alguns probleminhas. Então, e a gente pegou a pior nevasca dos últimos anos, enfim, foi bem, a gente já contou tudo isso, vocês vão lá ver. Então eu tava muito ansioso e muito tenso pra fazer tudo dar certo, porque eu tinha muito pouco espaço de tempo, né? Eram 3 dias em Rovaniemi, 3 noites praticamente, que a gente queria muito ver a Aurora Boreal, sempre foi o nosso sonho. Então eu tava muito tenso, assim, muito preocupado. Então eu acho que Rovaniemi em si, foi muito essa questão de, tipo, tá muito em cima de tudo e de querer fazer tudo, pensar em tudo para dar certo. Então, assim, eu acho que foi legal em alguns pontos, outros pontos que não foram tão legais, mas a gente vai falar depois. E eu acho que para Helsinki, como eu tava com tanta coisa Rovaniemi, mas Helsinki na minha cabeça não tinha, A gente tipo, tava nada, mais assim. aberto, assim, né? Tipo, eu tava só fui, aí eu relaxei mais também quando tava em Helsinki. Eu acho que em Rovaniemi, do meu ponto de vista, né, que eu não sabia do pedido e tal, primeiro é essa história da nevasca, que a gente chegou lá com uma expectativa de ter, tipo, talvez ver a aurora boreal do trem, e a gente chegou lá numa nevasca, ficou 19 horas dentro do trem, não que o trem tenha sido ruim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, mas foi, assim, chegar lá numa nevasca, nossas malas demoraram, foi todo, tipo, um pouquinho de estresse, assim, a gente chegou em Rovaniemi, a gente tinha muita expectativa sobre Rovaniemi, sobre ver a aurora boreal. A gente foi passar a primeira noite num lugar, tipo, no meio do nada, com essa expectativa também, mas com a nevasca, óbvio que não aconteceu. E uma coisa tipo, que eu queria falar na expectativa e realidade é também sobre o passeio da Aurora, né? Que a gente ficou de falar um pouco sobre ele. Então, porque a gente fez os conteúdos, enfim, a gente não conseguiu gravar muito porque a gente não tava com uma câmera extremamente boa para fazer. Só que o tour para a Aurora Boreal, para quem nunca fez, cara, é muito difícil, assim, porque é isso, é janela de tempo curta, depende muito da natureza, de como vai estar o tempo na hora. Evidentemente que o ano inteiro a gente foi vendo como que estavam as previsões, qual é a melhor época para ir, a gente tomou uma decisão com base nas informações que a gente tinha. E assim, foi bom porque a gente viu a Aurora Boreal, só que tipo, foi, sei lá, 30 minutos que ela apareceu, foi muito rápido. Sim. E é como eu falei, eu acho que a guia era um pouco inexperiente, então acho que ela não soube conduzir muito bem o grupo, ela estava um pouco nervosa ali. Então, tipo, acabou que não, tipo, foi legal porque rolou o nosso pedido, a gente conseguiu ter umas fotos legais até, mas sei lá, acho que faltou um pouco mais de tato dela também, de tipo, galera, a Aurora tá aí, mas não tava, tipo, tão visível assim, não foi aquela coisa, explosão, que é difícil acontecer, mas enfim. Então, acho que faltou um pouco. Eu acho que, tipo, existem vários tipos de tour pra lá, óbvio que depende muito do dia, mas a minha sensação é que, como eles chamam de caçada à aurora, a minha sensação é que no nosso tour a gente não caçou a aurora. Tipo, a gente dirigiu, acho que 40 minutos para o norte de Rovaniemi, a gente conseguiu ver lá e depois que a gente viu praticamente, tipo, a gente não sentia que tinha uma vontade de procurar mais, assim. E aí foi isso, tipo, foi ótimo que a gente conseguiu ver, foi ótimo que o Fernando conseguiu fazer o pedido, fiquei muito feliz, a gente, tipo, realizou o sonho de ver. Mas assim, vale a pena a gente, tipo, acho que a gente tem que falar a real, né? O que a gente passou e o que a gente sentiu. Tem outros tours por lá que tem muitas mais horas, que talvez sejam diferentes, mas a gente também não vivenciou nada diferente. Não dá pra saber, porque também é cansativo, tá? Então vão preparados assim, porque é tipo numa van e você vai pra um lugar, vai pra outro, mas enfim. Foi interessante, eu acho que por um primeiro contato assim, foi legal de ver. É bonito mesmo sendo uma coisa mais tipo, rápida, assim. Imagina se tiver aquela explosão, como algumas pessoas... A gente vai ter que ir outras vezes para outros lugares que tem aurora ou para lá também, para ver de novo. Mas enfim, façam o que é da hora, se planejem bem. Tipo, no fundo, e preparem vale o bolso, que é caro. É uma viagem cara, a gente vai falar isso depois, também é um tour bem caro. Mas enfim, a gente, em relação ao tour, é isso. Eu tava com a cabeça, porque a gente ficou hospedado no primeiro lugar também, afastado de Rovaniemi, porque já tava com a expectativa de ver nesse lugar a Aurora Boreal, que é afastado da cidade, é um lugar mais escuro, e de fazer também pedido nesse lugar. Não rolou. Aí no segundo dia,
mandaram mensagem pra gente dizendo que o tour Não ia também ter. poderia ser cancelado porque as chances não eram tão boas e dependia da gente, se a gente quisesse ir ou não. Aí a gente cancelou e decidiu arriscar no último dia. E aí, enfim, teve Foi que ser. isso. E eu acho que de lá também, de Rovaniemi, a gente tem que falar da casa do Papai Noel, né? Esse é outro ponto importante. Que é um ponto, tipo, muito importante na cidade, tipo... Eu tinha... Assim, eu não posso dizer que eu tinha muita expectativa, porque, óbvio, tipo, sabemos, somos adultos, Papai Noel. Mas Tinha as crianças da sala. eu me surpreendi quando eu cheguei lá com a emoção que eu tive, tipo, o momento que eu entrei. Óbvio que, tipo, é todo um... Parece a Disney, assim, tudo montado e tudo mais. Mas a minha sensação quando eu entrei não foi do Papai Noel, mas foi de... Como criança, falar que o Papai Noel estava no Polo Norte e finalmente entender que eu estava no Polo Norte. Só entendi que eu estava no Polo Norte quando eu entrei lá. Então eu acho que, tipo, essa parte pra mim foi muito mágica, tipo, me pegou mesmo na hora. Mas a parte do Papai Noel, de falar com ele e tudo mais, a gente achou, tipo, bem normal, assim, praticamente igual conversar com o Papai Noel no Bem shopping. turistão, assim. E, assim, obviamente que você tá ali naquele lugar, então você tem toda a magia mesmo, todo o ambiente. Mas, assim, para tirar uma foto com ele, você fica numa fila enorme, são 55 euros pra você ter uma foto digital. A gente vai colocar algumas imagens aí que a gente fez. E, assim, não sei se vale a pena esse valor. Você chega lá, é como se fosse realmente desculpa aí frustrar quem for lá, mas você chega, você senta, é um estúdio, tira uma foto, obrigado, tchau, você já levanta, já tem outra pessoa que entrar Eu e acho tira que, foto. tipo, o que eu já falei em outros conteúdos nossos, e eu acho que, tipo, ir com criança vale muito a pena. Tipo, é uma coisa que vale muito a pena, porque, tipo, a criança vai enxergar aquilo com outra cara, assim. Mesmo que seja um estúdio de foto, ela não vai enxergar aquilo. Ela vai enxergar que é a casa do Papai Noel mesmo, o escritório dele, no caso. Então, tipo, eu acho que eu voltaria com certeza com criança, mas, assim, como 2 adultos que foram lá visitar e tal, tipo, o resto, o entorno todo é muito, tipo, turístico e muito focado no público infantil. Tipo, passeio de rena, brincadeira com os duendes. Então, tipo, assim... Você, inclusive, pode ficar hospedado lá e tudo, então é bem voltado para isso, assim. É uma coisa muito, muito, muito específica. E também um ponto importante, porque nesse dia a gente estava tendo muito problema com os nossos conteúdos. A gente estava com problema de armazenamento, acho que por conta do frio. Enfim, o telefone A gente ficou sem não internet conseguia... um tempo a gente ficou também. sem internet, o telefone não reconhecia, a gente conseguia limpar, estava tudo cheio de memória, etc. Então a gente estava muito frustrado e era o dia que a gente logo depois ia fazer a caçada também. E a gente tava querendo muito fazer, tipo, vários vídeos e fotos, mesmo sem saber o pedido, eu queria, tipo, A fazer. gente queria fazer, porque assim, a gente planejou cada dia fazer uma coisa. Então, no primeiro dia a gente ir mais afastado, porque é um lugar legal também. No segundo dia, fazer o tour e no terceiro ir para casa do Papai Noel. Então a gente planejou algo para ficar mais suave, assim, nos dias não ficar tão corrido. Acabou que não aconteceu, ficou tudo mega corrido, aí deu um monte de erro no armazenamento, a gente chegou na casa do Papai Noel. Assim, a gente tava com uma energia meio lá embaixo, assim, tudo, e aí também preocupado, e um pouco já também estressado com tudo que não dá certo, aquela coisa, meu Deus, o dia já não tá fluindo, se não der certo hoje, ferrou, vou ter que dar um jeito aqui, pintar uma aurora boreal na frente da Mariana aqui, pra fazer Ia o ter que pedido. ser em outro lugar. Ia ter que ser em outro lugar, mas tudo bem, deu certo. Então, pra finalizar essa parte de expectativa e realidade, só dizer também que a gente chegou em Helsinki depois, a gente gostou da cidade, foi legal, foi da hora. E depois a gente também, inclusive, foi para Tallinn também, no bate e volta, que é um rolê que dá para fazer tranquilo. Então, esse roteiro para vocês é muito, muito legal, acho que é muito interessante para quem quer ver a Aurora Boreal, quem quer conhecer Helsinki, quer conhecer ainda um outro país, que é a Estônia, né, conhecer Tallinn. Dá para vocês fazerem tranquilo num dia. Então, assim, de uma forma geral, expectativa e realidade, eu acho que tudo foi atendido, assim, até porque a gente pesquisou muito antes de ir. Eu acho que as coisas da expectativa e realidade a gente focou mais em Rovaniemi, que é o que a gente mais tinha expectativa sobre Helsinki. Óbvio, é uma cidade grande, então, tipo, a gente tem uma ideia, assim, a gente não tinha grande expectativa de ir num lugar e ter que ser exatamente daquele jeito. Então, por isso a gente focou mais em Rovaniemi. Mas acho que a gente já falou tudo que a gente tinha expectativa e como é que foi na real. Expectativa e realidade, acho que já foi, então, também vocês, de novo, fica com esse convite para ver os nossos vídeos e também tirarem as suas próprias conclusões antes de irem ou depois que vocês já foram lá, enfim. E agora, então, a gente vai falar de um outro tópico, talvez até um dos mais importantes, mas ainda tem muita coisa para vir, que é os gastos da viagem, né? A gente, inclusive, fez um vídeo completaço lá no nosso Instagram, a gente colocou cada custo, hospedagem, transporte, tudo, enfim. Mas para dar uma visão geral para todo mundo, o custo total foi de 2.400 euros para 2 pessoas. Saindo aqui de Lisboa, né? Não do Brasil, a gente tá em Lisboa. A gente mora em Lisboa, o que facilita um pouco também. Mas foi 2.400 euros tudo, foram 8 dias mais ou menos de viagem, então a gente passou 4 dias em Rovaniemi, 4 dias em Helsinki, a gente conseguiu dividir bem, e foi esse o custo total. O que encarece muito a viagem? A Mari já vai falar daqui a pouco também dos rolês e tudo, mas quando a gente chegou lá, a gente tomou um choque de realidade, porque aqui em Portugal, óbvio, as coisas são muito mais baratas,
Mas a bebida, principalmente em Rovaniemi, em Helsinki, na Finlândia em geral, é muito caro. É muito caro. Então, assim, eles têm um dos principais, um dos mais altos impostos em bebida, porque é uma população que sofre com o alcoolismo, tal como na Suécia, enfim, essas populações mais frias, de lugares que às vezes tem muito pouca luz noturna, inclusive isso é uma coisa que a gente também fala mais pra frente. Então, realmente encarece muito. Tanto que quando a gente foi para Tallinn, a bebida tipo, custava metade do preço. Tipo, em 2 cervejas a gente pagava o que a gente pagava em uma na Finlândia. Então, tipo, uma cerveja na Finlândia era tipo 8 euros e em Tallinn 4 euros, entendeu? Então essa é a grande diferença. Para controlar um pouco os gastos, uma coisa que a gente fez e a gente sempre faz, na real, é tentar usar supermercados. Tipo, a gente teve um dia que a gente comprou uma cerveja no supermercado, tem que ser antes das 8, porque depois das 8 não vende mais cerveja com índice alcoólico, teor alcoólico mais alto. Até 2,5%. Aí, tipo, também lanches, assim, essas coisas a gente sempre tenta ir no supermercado pra, tipo, não ficar comendo tudo na rua, porque isso é o que mais encarece em qualquer viagem e nessa mais ainda, porque as coisas realmente eram muito caras, né? Nossa, demais, assim, custou bastante e é isso que a gente sempre faz, como a Mari falou. O mercado salva a vida. A gente já fez isso numa viagem que a gente fez ano passado pra... Como é o nome do país? Itália? Não. Luxemburgo, porque então, também era caro. Muito Também era caro, a gente tomava café da manhã todo dia no Carrefour, eu bem lembro. Na Itália a gente até que não usou muito. Na Itália era mais de boa, mas enfim, carece bastante e porque também é um país que é muito focado pro inverno, né? Então assim, você vai para Rovaniemi, não tem muito o que fazer na cidade. São os tours e os passeios, então isso encarece muito. Por exemplo, o tour da Calçada Aurora Boreal fica em torno aí de 150 euros por pessoa. No mínimo, que foi o mais barato que a gente achou. Tem tours mais baratos, tipo 100 euros, mas a gente não quis arriscar porque as empresas que a gente viu eram empresas mais... Com notas boas no Booking. Mais confiáveis, enfim, mais bem avaliadas, né? Mas então já fica aí a sugestão, tipo hospedagem também, para quem quiser ficar tipo naqueles iglus, resorts, não sei o que, tipo 700, 800, 900 euros por noite. Isso chega a ser impossível. Então, assim, inclusive a gente já recebeu comentários, por exemplo, no nosso Twitter de pessoas que gastaram tipo 20 mil reais numa hospedagem. Em 3 dias. Em 3 dias não viu a Aurora Boreal e aí se frustrou com o rolê e aí depois falou que não achou tudo isso e tal. Então, assim, tem que avaliar muito bem, tem que pesquisar muito bem antes de ir, tá? Mas dá pra fazer uma viagem, tipo, óbvio que a gente não pode falar que 2.400 euros é pouco dinheiro, mas dá pra fazer uma viagem com custos... Tipo, não é tão mais caro do que a gente gastaria numa viagem de uma semana em outro lugar. Então, tipo, a gente conseguiu balancear bastante. Então, vai lá no nosso Insta também ver o vídeo que tá completo. Tá completão. E bora pro próximo tópico, que é o que a gente faria de diferente nessa viagem. Como a gente falou, a gente fez muita coisa certa, a gente conseguiu controlar nossos gastos, mas algumas coisas a gente faria diferente. O primeiro tópico, acho que seria a época do ano que a gente foi pra viagem. Isso porque a gente tava focadaço na Aurora Boreal. E quando a gente chegou lá e começou a conversar com as pessoas locais, por exemplo, do nosso primeiro hotel, que a gente ficou num hotel que era familiar, eles falaram que para a Aurora Boreal especificamente é melhor, a gente foi no final de novembro e era melhor ter ido em outubro, do meio até o final de outubro, e no inicinho, tipo a primeira semana de novembro, ou então só depois em março. Isso porque nessa época do ano que a gente foi, é comum ter as tempestades de neve que a gente pegou lá, e aí com isso o céu fica encoberto e não tem Aurora Boreal. Então isso é uma das coisas que a gente faria diferente, né? Então, e aí a gente também, quando a gente voltou, a gente começou a ver depois as postagens desse lugar que a gente ficou, que inclusive é o Cotatulli, a gente indica bastante, eles foram Ontem mesmo tava uma aurora linda lá. Uma semana depois que a gente voltou, eles começaram a postar coisas que tava tendo Aurora Boreal lá, tipo, mano, gigantesco, assim, aí é isso, faz parte, mano, contar com sorte, com azar, com natureza, assim, a gente pesquisou bastante. Mas enfim, outra coisa que a gente faria de diferente, eu acho que é também, como a gente ficou no Cotatulli, é tentar ficar mais tempo em lugares remotos. Sim, como no Polo Norte. Não é muito fácil encontrar lugares remotos como o Cotatulli, que não são esses iglus que custam 700 euros que a gente falou, mas talvez ficar mais dias lá nesse hotel, ou então encontrar outras cidades um pouco mais pro norte ainda, que a gente pudesse ficar. Talvez pegar um carro, porque a gente ficou com muito medo de alugar um carro por lá, por causa da neve. E ficar em lugares mais afastados talvez fosse uma possibilidade. Porque isso também é um ponto importante, vou fazer um parênteses aqui. A neve lá realmente é muito complicado. Nesse período que a gente foi, inclusive a pessoa do Cotatulli nos pegou na estação de trem lá de Rovaniemi e a gente foi até Cotatulli, que dá uns 50 minutos. E ela mesma estava dirigindo. E ela de lá. Ela estava com medo. Ela estava com medo dirigindo, assim, não era preciso as correntes nos pneus ainda, mas é aquele gelo, o pior gelo que tem, que é aquele bem fininho, que você não tem praticamente aderência. Então a gente já sabia que isso podia acontecer. A gente prefere não pegar um carro, não arriscar muito. Então, assim, para quem for antes de novembro, talvez valha mais a pena. Para quem for mais no final do inverno, acho que também, porque a neve já está começando a derreter, então você não vai ter essa camada fina de gelo se acumulando.
e aí você consegue explorar mais os lugares com carro. Uma coisa que ele falou sobre o pneu, lá eu acho que eles não usam muito as correias que você disse. O que eles usam muito, lembra que a gente viu o pneu e era tipo, tinha umas taxinhas imensas. Não, porque inclusive é lei. Eles a têm lei, que, quando tem que começa a trocar. chegar inverno, começa a nevar, eles têm que mudar o pneu, que tem umas borrachas maiores. É um pneu assim. imenso, assim, e ele tem, tipo, como se fossem umas taxinhas, aquelas taxinhas que prende na parede, assim. Fica um monte, assim, no pneu pra segurar E no eles têm que gelo, mudar. né? Eles são obrigados a ter um jogo de pneu desse pro inverno. E outra coisa que eu acho que a gente faria diferente em Rovaniemi, tipo, a gente ficou no Airbnb lá, depois que a gente ficou nesse lugar mais afastado, a gente ficou mais pro centro de Rovaniemi. E a gente pegou um Airbnb que era perto da universidade. E como era perto da universidade, eu pensei, vai ter muito transporte público passando e tudo mais. Só que a gente não se tocou numa coisa, a gente ficou lá sábado e domingo. Ou seja, não tinha aula, ou seja, os transportes públicos diminuíram muito. Então, tipo, teve um dia à noite que a gente voltou do centro a pé, porque, tipo, o Uber lá era super caro, a gente voltou do centro a pé, tipo, quase uma hora, porque tipo, ia ter que esperar muito por um ônibus e tudo mais, e daí foi, tipo, isso é uma coisa que talvez a gente poderia ter ficado no centro de Mais no Rovaniemi, centro. talvez pagado um pouco mais, porque a gente acabou gastando um pouco em transporte, tipo, porque a gente tinha que ficar pegando pelo menos um ônibus por Que dia. não é barato. Por pessoa em transporte, se você for usar pelo menos um por dia, vai ser tipo uns 5, 6 euros por pessoa. E de volta era 7,20 nas contas. Você até tem tipo- esses day tickets e tudo, mas a gente já sabia que a gente não ia usar tanto, então nem ia valer muito a pena. Mas é isso, é também botar em mente que, assim, como a gente falou, não é um país extremamente barato, tudo lá é bem caro. O hotel talvez valeria mais a pena, por exemplo, ficar mais perto do centro, pelo menos lá em Rovaniemi, em Helsinki é diferente, porque tem mais transporte público. Pagar talvez um pouco mais caro perto do centro do que ficar mais afastado e tendo que ter esse gasto, né? Mas acho que é isso, assim, de uma forma geral, dá pra fazer algumas coisas assim, se você quiser viajar, tipo uma pegada mais totalmente econômica, você consegue, a gente inclusive viu quartos para você ficar, ao invés de apartamentos, Airbnbs, hotéis. Quiser fazer uma viagem cara, luxo, você consegue fazer. Quiser fazer uma viagem igual a gente faz, tipo um orçamento assim, um mid-budget que a gente gosta, cara, também dá super, então é tranquilo, assim, é se adaptar ao orçamento e você consegue fazer essa viagem numa boa, embora seja uma viagem cara. Mas acho que essas são as coisas que a gente faria de diferente nessa viagem, de resto a gente acertou bastante. E esse vai ser o próximo tópico. Então chega de falar de erro, agora a gente vai falar do que a gente acertou. E já vou começar com um pouco contraditório que a gente acabou de falar dos Airbnbs, né? Principalmente de Rovaniemi, que era distante. Mas a hospedagem, acho que foram lugares que a gente gostou e lugares que também nos acolheram bem, assim, em termos de hospedagem. Porque, por exemplo, no Airbnb que a gente ficou em Rovaniemi, tinha inclusive uma sauna. Uma sauna dentro do Airbnb. Eu não sei se vocês sabem, mas tem mais saunas na Finlândia do que carros. Tá? Só pra vocês terem noção, são mais de 2 milhões de saunas no país. Quase 3 que a gente tinha visto lá, 2,8 milhões. Os caras são loucos em sauna, então tinha uma sauna lá, inclusive a gente fez e tipo, é bem legal, assim, O apartamento, uma experiência boa. o apartamento nem quarto tinha, era tipo um estúdio assim, e tinha uma sauna dentro do banheiro. É mesmo, é verdade. Mas de resto, os hotéis que a gente ficou, tanto em Kotatuli e em Helsinki, o City Box, foram incríveis. E esse Airbnb também foi incrível, a gente gostou demais. Foi bem bom, assim, também tava num precinho legal, então valeu demais aí, pessoal. Ajudaram bastante a gente. Outro ponto também, as viagens de trem, foi o que a gente fez também para viajar pelo Polo Norte, porque para quem não sabe, Helsinki está bem embaixo da Finlândia, muito ao sul, Rovaniemi está quase ao norte, né, bem ao norte. Então, para chegar nessas cidades, somente ou de trem ou de carro, que demora tipo 12 horas também, ou de avião. Então a gente optou, e o trem também que é bem famoso, que é o Santa Claus Express, né? Que, enfim, é um trem já para você também visitar o Polo Norte. Então acho que foi também uma opção legal, inclusive, o que aconteceu? Qual foi o nosso planejamento? Por que a gente acertou? Quando a gente chegou em Helsinki, a gente já logo foi para Rovaniemi. Então, arriscado? Foi, porque a gente chegou. Lembra que demorou para descer, muita neve, a mala demorou para chegar, a gente correu até a estação de trem porque a gente já tinha que pegar o trem. Mas na real a gente teria 4 horas ou mais entre a gente chegar, não mais, acho que 5 horas entre a gente chegar e pegar o trem. Mas as coisas obviamente aconteceram e a gente teve que correr assim. E a gente correu porque aí o que a gente conseguiu? A gente conseguiu ter a hospedagem, que a gente pegou uma cabine com um banheiro, inclusive tá lá no vídeo, e também o próprio transporte. Então a gente já 2 em 1. Coisa linda e vambora. Foi muito bom isso. E tipo, depois, na volta, a gente pegou uma cabine para pagar um pouco menos. E como a gente tinha tomado banho e tudo mais, então a gente não precisava de banheiro. A gente pegou uma cabine sem banheiro interno, né? Tinha banheiro fora, se quisesse tomar banho ou se quisesse usar o banheiro. Que era um pouquinho mais barata. E tipo, foi isso, assim. Hospedagem e transporte no mesmo preço, bom demais. Tranquilo. Outro ponto também que a gente acertou, fazer esse rolê para Tallinn,
que a gente até poderia ficar mais em Helsinki, de repente explorar outros cantos das cidades, que a gente também gosta, né? Exemplo para as capitais, mas tentar explorar outros bairros e lugares perto ali. Mas Tallinn estava chamando a gente, que é uma viagem de 2 horas de barco. Você pega um ferry ali no cais e em 2 horas você está em Tallinn. A gente ficou o quê? Tipo 6 horas lá em Tallinn e a gente conseguiu ver tudo da cidade. A gente voltou também, tipo, final da noite, assim. E a gente pegou, na empresa que a gente pegou, a gente vai colocar na descrição o nome, que eu não lembro agora o nome da... É Caroline, chama. É Caroline. E tem a Vikings Line também. Tinha um rolê que chamava Day Trip, que era ida pela manhã, acho que saía às 9 da manhã, né, de Helsinki, e chegava às 9 da noite de volta em Helsinki, e isso custava 22 euros por pessoa ida e volta, então era muito barato. Tipo, a gente tinha visto pra só ir pra Tallinn, dormir a noite, passar a noite lá, era tipo 40 e pouco por pessoa, 45 acho que por pessoa só pra ir. Então, tipo, valeu muito a pena pagar 22, 44 nós dois pra ir voltar e passar e conhecer a cidade. Foi, tipo, o suficiente pra conhecer Tallinn. E quando a gente foi, tava tendo também, tipo, mercado de Natal lá, então foi bem da hora. A cidade tava, tipo, super charmosa. É bem tudo bem assim. pequenininho, então é fácil de conhecer, fácil de visitar, de se locomover. Lá a gente nem usou transporte. Só foi a pé até o centro principal lá e depois ficou dando umas voltas por aí. E outra coisa que a gente acertou demais em Helsinki foi ter tido coragem de fazer o Winterbath. Eu já tinha feito uma vez na Dinamarca, acho que não estava tão frio quanto estava no dia que a gente estava em Helsinki, mas eu fiquei enchendo o saco do Fernando. Falei, vamos fazer que você vai gostar, vamos fazer que você vai gostar. E aí? Cara, é difícil de fazer, porque, porra, tava, sei lá, tipo, 2 graus, e aí você entra numa sauna quentinha, delícia. Quente até demais, depois de 5 minutos você tá quente. E aí você tem que sair no meio do frio, aí já começa aí já, né? Você já tem que sair, começa a passar frio, depois tem que pular, tipo, no mar Báltico lá, né? Eles têm uns acessos pro mar. Que tava, tipo, 2, 3 graus que no dia que a gente também entrou. Uma temperatura bem... gostosa. Tranquila. E aí, você entra, parece que seu corpo vai quebrar de tão gelo que tá. Só que depois você sai de novo, faz a sauna de novo, então você fica nesse choque térmico. A sensação de quando você sai da água é muito, pelo menos pra mim, é muito boa. Você sente que você pode fazer qualquer coisa na sua vida, né? Você se sente muito forte, assim, porque, tipo, você vai pra fora, você tá de biquíni e não sente frio. Não, e o que relaxa depois também, que depois a gente foi andar pelo centro de Helsinki, mas eu tava tão relaxado. A gente tem uns vídeos até que não tem áudio, a gente nem viu. Nem viu, então assim, a gente tá tão relaxado, a gente já tá bom, apaga, deixa quieto. A gente só queria jantar e deitar, e isso era tipo 6 da tarde. Tava muito relaxado, mas é gostoso. E a gente fez um rolê que chama Alas Sea Pool, que é um clube justamente para isso. Foram 18 euros por pessoa. E assim, não é, de novo, também não é barata, mas é uma experiência que vocês têm que fazer. Porque vale muito a pena. A tradição dos caras é essa. A gente falou, tem muito sauna no país, eles costumam fazer, muita gente tem nas casas, nos apartamentos, tem sauna, são projetados para isso. Então vale muito a pena. E pra quem acha que choque térmico vai deixar doente e gripado, isso é uma mentira. O choque térmico, na real, ele aumenta a sua imunidade. Então, tipo, você não vai ficar doente depois de fazer isso, só vai. Inclusive as crianças nórdicas, né, os pais têm o costume de colocar as crianças em contato com a temperatura extrema. Os pediatras pedem pra eles fazerem uma soneca por dia no frio. No frio, fora, assim. Então, às vezes você vê muito comum um carrinho de criança do lado de fora dos restaurantes, cobertos de neve, a criança lá, obviamente, toda empacotada, né? Mas dormindo lá de boa, então é isso. Por isso que é um povo gelado também, né? O povo lá também isso é outra questão, assim, eles são simpáticos, mas do jeito deles, assim, é muito doido. Eu acho que na Europa, no norte, mais pro norte da Europa, é bem comum as pessoas serem mais fechadas, mas a partir do momento que você consegue entrar um pouco, elas são muito legais, né? E entender que é o jeito também, né? Tipo, não é que eles não são, sei lá, gente boa, não é que eles não querem ajudar, só o jeitão deles, eles serem mais fechadões, assim, e tal, mas tranquilo. Mas a gente acertou bastante nessa viagem, então já anota aí o que a gente acertou pra você também acertar na sua, né? Fica as dicas aí. Então bora pro próximo ponto aqui. E o próximo tópico é tudo o que você precisa saber antes de viajar pra Finlândia. Eu queria começar falando dos documentos. Como a Finlândia está dentro da Europa e dentro do espaço Schengen, você precisa dos mesmos documentos do que precisaria para qualquer outro país. A gente saindo aqui de Portugal, por exemplo, não passou por nenhuma imigração entrando no país, a gente simplesmente chega como se estivesse indo para outro estado no Brasil, por exemplo. Então, o que você precisa para vir é o seu passaporte. Ainda não é preciso nenhum visto para entrar na Europa, talvez no futuro próximo vai precisar, mas a gente vem falar para vocês quando isso precisar. Então você precisa de um passaporte com no mínimo 3 meses de validade. Então se liga só na validade do seu passaporte e é só ir. Bem tranquilo, assim. E aí outro ponto também que você tem que ficar atentos é na questão da temperatura, como a gente já falou. Então na época que a gente foi, nós fomos de 21 de novembro até 28 de novembro, já estava uma temperatura bem difícil, assim. Em Rovaniemi a gente pegou menos 13 graus, estava muito gelado. Só que assim, você está no rolê, não tem como não sair, né?
Mas enfim, se atentem a isso, porque quanto mais pro final do ano, janeiro, fevereiro é ainda pior. A gente já viu pessoas que foram para lá, pegaram -20, -30. Então assim, se liguem nessa questão, porque assim, é um país que, evidentemente que o turismo de inverno é muito forte, mas também conversando com os locais, eles disseram que a Finlândia tem feito esforços para que as pessoas conheçam também no verão. Que é um país que tem muitos lugares, enfim, 75% do país é de floresta também, então eles têm aquelas berries, aqueles frutos todos deles, então é muito comum também. Então eles têm investido muito nisso. Então se de repente você também quer arriscar ir numa outra época, porque é talvez até mais barato, mas você quer conhecer o país, dizem que também no verão é muito legal. Só os mosquitos, né, que falam. E não vai tem ter bastante aurora mosquito. boreal. Se seu foco for igual ao nosso, você tem que passar esse frio. Então... É, E aí, se for no verão, encarar os mosquitos. Mas uma coisa que eu sempre falo do frio é, se as pessoas lá moram e aguentam diariamente esse frio, um turista vai aguentar também, ele só precisa estar com as roupas certas. O inverno é roupa certa. Exatamente. A gente aqui comprou algumas coisas na Decathlon, não é publi, mas a Decathlon sempre tem Alô, tudo. Decathlon! Sempre tem tudo que a gente precisa, assim, pra frio. A gente tinha roupa térmica, a gente comprou casacos novos, que os nossos casacos aqui de Portugal não eram tão quentes. Mas se você quiser fazer algum esporte na neve, ou se você quiser fazer aqueles passeios com snowmobile, essas coisas, lá em Rovaniemi, que é o lugar onde mais precisa, em Helsinki o frio é mais tranquilo, tinham lugares para alugar roupa, né? A gente viu em alguns lugares. E é tipo, sei lá, 10 euros, 12 euros por dia, e aí você consegue fazer um aluguel de umas roupas bem quentes. Então é só se ligar nisso também, e aí do resto é se preparar para viagem. Ainda mais se você tiver com criança, que às vezes comprar uma bota é meio besteira, assim, né? Rápido, Vale mais a pena, tipo, alugar lá, e aí você aluga a melhor roupa que tiver. E ter só a parte de baixo, tipo roupa térmica, meia calça, essas coisas. Porque esses casacos, a gente comprou, mas esses casacos a gente vai usar pro resto da vida. Porque depois a gente deixa, por exemplo, uma dica para vocês, deixarem num saco a vácuo, numa embalagem a vácuo. E depois, quando vocês forem fazer uma outra viagem de inverno, ou de repente se moram num lugar que faz muito frio, vocês até podem usar e colocar menos camadas embaixo. Que é o que eu faço, por exemplo, aqui. Eu usei o casaco que eu comprei um dia e um calor, porque é um casaco para tipo -20. E aqui se faz zero é muito frio. Tipo, aqui eu posso só com uma camiseta por baixo que eu vou estar tranquilo, por exemplo. Inverno é isso, tipo saber vestir as camadas, olhar, procurar na internet coisas que você pode ter pra vestir em camadas, e se quiser essas roupas externas que são normalmente mais caras, que a gente usa menos, pode alugar que lá que é tranquilo. E a gente já para terminar também falando de um ponto, talvez um dos mais importantes até, em relação a viajar com segurança, né? Porque a gente falou, é uma viagem de inverno, então muita gente vai esquiar, muita gente vai fazer outras atividades. Então assim, pode acontecer alguma coisa? Pode. A gente andando lá já quase caiu, pra você ter noção, a gente viu gente caindo. E finalizado o café. Cara, tá bem frio. Opa, olha aí, hein? Então assim, toma muito cuidado. E para isso a gente quer trazer o nosso parceiro aqui, que é a Real Seguros Viagens, que é um comparador de viagem que você vai poder, enfim, escolher a melhor opção para o seu destino, para o seu passeio, quanto tempo, enfim. Então eles estão com promoções de aniversário para esse mês bem interessantes. Mês de janeiro, hein? Exatamente, mês de janeiro. E a primeira promoção é para quem tem milhas Smiles sobrando. Isso porque você pode comprar o seu seguro lá na Real usando suas milhas Smiles. E quem fizer isso vai poder concorrer a um sorteio para que as suas malas também viajem protegidas. Exatamente. A gente tá com umas milhas sobrando, de repente acho que até vou entrar nesse bolo aí. Quem sabe? Interessantíssimo. Só como a gente falou, um mês de aniversário, eles não pagam por aí. Então vai ter também um brinde no sorteio para um destino oriental, com tudo pago para quem escolher um dos seguros com cobertura premium, hein? Então já também fica atento nisso. E com o nosso link que está na descrição, você ainda ganha um E5 com internet para os Estados Unidos ou aqui para a Europa. Exatamente, além de ajudar, lógico, a gente a viajar mais e trazer esse conteúdo extremamente importante e relevante para a sociedade e região, hein, Mariana? E esses descontos são para quem comprar até o dia 31 de janeiro, então corre lá porque ainda tem uma semaninha. Então a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo também para vocês darem uma olhada lá, porque de verdade, galera, fazer um seguro pode fazer diferença, não é só porque a Real é nosso parceiro, não. Mas é verdade, a gente vai colocar aí os nossos vídeos, eu quase caindo, a Mari também quase foi. Fernando quase caindo, quando entrou dentro da água do Interbet, quase se machucou. Tanto foi de verdade, eu não conseguia soltar da plataforma, eu acabei caindo, vocês vão ver aí. Passando esse mico online. Aí em débito, em milhas Smiles. Quem dera eu pudesse passar em milhas Smiles e comprar o seguro naquela época lá. Mas é isso, então. Esse foi o nosso vídeo, tudo que a gente queria contar pra vocês sobre a nossa viagem na Finlândia. A gente espera que vocês tenham curtido. É isso. E vai ver também a nossa playlist lá.
E do mais, galera, vamos viajar, vamos conhecer o mundo, que é muito louco, é bom demais. E daqui a pouco a gente volta aí com mais destinos, mais novidades, que em breve tem mais. Mas espera aí que a gente tá esquecendo de pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar um like nesse vídeo, porque, pô, não é todo mundo que traz um conteúdo assim. Isso, assim, pra não dizer que é o mínimo, né, que vocês têm que fazer aí, que não custa absolutamente nada. Então, você vê, a gente gastou 2.400 euros na Finlândia, precisam deixar um like, precisam se inscrever, pelo amor de Deus, né? É isso então, pessoal. Valeu! Valeu!